Semana que vem teremos o grande encontro do BRICS na Rússia para conversar sobre as soluções do sistema monetário mundial. E isso vem sendo recebido com bastante expectativa, principalmente para aqueles que defendem uma nova ordem mundial fora do dólar, né? Eu tenho bastante pessoas que seguem esse podcast, que torcem pela China, torcem pela Rússia, tem muitos times. E aí o que eu queria fazer aqui é uma análise sem um viés específico, indo direto na fonte, porque afinal de contas a Rússia ela acabou de liberar um relatório até extenso mostrando exatamente quais são os objetivos dessa reunião e o que pode se esperar dela. E é o que eu quero comentar aqui com você hoje. Eu vou colocar inclusive como uma das fontes do podcast de hoje para que você mesmo possa fazer a sua análise. O que eu vou fazer, obviamente, é um resumo aqui, porque eu só tenho alguns minutos. O mais interessante aqui é porque você está diante de uma grande expectativa sobre o que vai acontecer. Muitos esperam que seja uma nova moeda, né? Seja baseada, lastreada em ouro, ou numa cesta de commodities, ou etc., ou o unit, ou vai ser o yuan. Enfim, existem uma série de perguntas e também uma série de desafios. Então, o que eu quero passar para você aqui é uma coisa mais realista do que realmente vai ser feito, baseado no que a própria Rússia falou, certo? Então vamos lá. Primeiro que como eu obtive isso foi pela Kathleen Tyson. A Kathleen Tyson ela é uma defensora de um sistema de multimoedas ao redor do mundo. Ela é inclusive autora de um livro. Eu vou colocar também o handle dela do Twitter. Para você poder segui-la, caso você goste desse tema específico. Ela é muito boa nisso, até tenho várias interações com ela, e ela mesma, eu quero ler o que ela postou ontem sobre esse documento. Então ela falou a seguinte coisa, isso aqui eu estou traduzindo o que ela disse. Recebi o relatório, que o nome desse relatório é Melhoria do Sistema Monetário e Financeiro Internacional, preparado pelo Ministério das Finanças da Rússia para todos os ministros das finanças do BRICS Plus, né? E agora, os principais destaques, segundo ela, baseado nesse relatório. Primeiro, não teremos nenhuma nova moeda. Então, o plano da nova moeda para o BRICS é de não ter especificamente uma nova moeda sendo emitida. E nem lastreada em ouro, nem uma cesta de commodities, nem uma cesta de moedas e nem um tipo de cripto chamado unit, por exemplo, ou uma moeda chamada unit. Os princípios fundamentais, ponto número 2, os princípios fundamentais de segurança, independência, inclusão e sustentabilidade irão sustentar o novo sistema monetário e financeiro internacional. Terceiro ponto, nenhum novo sistema de pagamento foi acordado, mas estão trabalhando em desenvolvimentos paralelos em mensagens para poder substituir o SWIFT, que é justamente o sistema que foi usado como arma pelos Estados Unidos para sancionar a Rússia, e na interoperabilidade de pagamentos domésticos. Então o objetivo é você também poder mandar esses sistemas sem depender do SWIFT. Quem me acompanha no podcast sabe que o SWIFT não é o único sistema e você consegue transmitir mensagens também por bancos intermediários, e a Rússia vem fazendo isso também para continuar obtendo dólares. Outro ponto, a Rússia propôs aos bancos centrais do BRICS uma plataforma comum de liquidação supranacional, ou seja, como você faz o clearing, né? Como você faz um banco transmitir que um pagamento foi de fato satisfeito para outro, porque o dinheiro não existe, dinheiro são mensagens entre bancos, certo? E você precisa de uma plataforma de liquidação, e eles estão propondo exatamente isso, uma coisa que transponha os países em si. Certo? Mas isso ainda não foi acordado, então um dos objetivos de você ter essa discussão. Outro ponto, a Rússia propõe a plataforma BRICS Clear para essas liquidações interdepositárias, ou seja, você vai complementar ou até substituir, dependendo de como vai a separação do mundo daqui para frente, substituir o Euroclear, né, que é da zona do euro, e o Clearstream, que são plataformas hoje que estão no sistema euro-dólar para fazer essas liquidações. Aí outra coisa, as reservas excessivas em dólares precisam ser reavaliadas pelos governos. Então isso aqui é um pedido que a Rússia tem para que os outros países repensem a sua posição de simplesmente jogar o jogo do euro-dólar e ter reservas em dólares, né? E tentar evitar isso no futuro. Mas isso não é um plano necessariamente concreto ou muito menos acordado, certo? É uma intenção.
Outro ponto, a vulnerabilidade do financiamento dos mercados emergentes ou economias em desenvolvimento precisa de uma revisão urgente. Ou seja, o grande objetivo aqui é você sair da rota do dólar ou da dependência do FMI, mas aqui não existe um plano específico ainda para isso, mas é um dos objetivos da reunião. Outro ponto é que o novo Banco do Desenvolvimento deve incorporar os princípios fundamentais e servir de exemplo para outros, como se fosse um BNDES do BRICS, digamos assim. E o FMI e o SDR, que é aquela, digamos assim, aquele cesto, né, de moedas, inclusive, não estão acompanhando as necessidades mundiais. Ou seja, nós temos, como países do BRICS, uma necessidade de outros tipos de funcionamento, de financiamento global para os países. E eles até têm razão nisso, obviamente. Esse sistema está muito focado no Ocidente. E o outro ponto é que a agência de classificação de crédito do BRICS é prejudicada por restrições de terceiros, uma dependência do dólar e uma coleta de dados e um framework comum de análise. Então, aqui demonstra claramente que você não tem uma nova moeda, você não tem um units que vai ser lançado, e muitos já dão isso como certeza, pelo menos baseado nesse documento. Agora, vou tentar tirar a Kathleen da jogada. Ela é bastante enviesada para esse lado, ela torce para você ter uma mudança no sistema global, só que ao mesmo tempo ela também defende que isso não aconteça com uma moeda única, mas sim com várias moedas, mas principalmente o encanamento, digamos assim, monetário mundial, onde elas possam transitar de uma melhor forma sem depender tanto do sistema euro-dólar, né? Ou você criar sistemas que possam jogar junto com o sistema euro-dólar, mas que possam se autofinanciar-se, né? Sem a necessidade somente do sistema euro-dólar. Agora, eu entrei no documento em si, e agora eu vou pegar, obviamente que isso aqui é um resumo, né, uns 20 pontos que eu peguei aqui, baseado no que o próprio documento feito pela Rússia fala do que deve acontecer, e dá bastante suporte para o que a Kathleen acabou de dizer também, ok? Então vamos lá. Eu vou literalmente ler aqui para você o resumo. Então, o sistema atual financeiro global, monetário, atingiu seu pico e precisa de melhorias devido à sua dependência excessiva de uma única moeda, o dólar americano, e uma infraestrutura financeira centralizada, o que cria instabilidade econômica global. Certo? A fragmentação do comércio e das finanças globais, com o aumento das barreiras comerciais, eu falo bastante isso no podcast, impacta negativamente as economias de países de baixa renda, especialmente em mercados emergentes. Até aí, de fato, isso de fato acontece, mas isso é a explicação do problema. O futuro modelo do sistema monetário deve se basear nos princípios de segurança, independência, inclusão e sustentabilidade, com o objetivo de criar um sistema financeiro internacional mais equitativo. Até aí, palavras muito bonitas, mas não tem ainda uma coisa muito específica em como isso vai ser feito, que é o que realmente interessa. O BRICS está desenvolvendo a iniciativa de pagamentos transfronteiriços, que ele chama de BCBPI, uma plataforma multilateral proposta pela Rússia que poderia reduzir riscos e acelerar os pagamentos entre os países membros. Aqui sim está se falando de algum tipo de sistema que eles estão querendo fazer. Então aqui o foco mostra claramente que não se trata de uma moeda, mas muito mais importante, e isso aqui eles estão certos, porque para você tentar mudar o que está acontecendo, você precisa mudar o encanamento, não interessa muito o líquido em si, mas como ele flui. E para isso você precisa de um encanamento, que é o plumbing que a gente chama, né, no sistema monetário, para quem realmente gosta do assunto, é de como ele flui muito mais do que o líquido em si. Isso aqui é bastante importante. E essa preocupação é legítima, porque é exatamente onde vai esguelar, onde esguela hoje o próprio sistema. Então aqui ele também fala que a atual infraestrutura de pagamentos transfronteiriços é ineficiente, monopolizada por uma única instituição, SWIFT, e que impede a competição e cria barreiras de entrada para economias emergentes. Isso aqui, existe um grau de razão nisso, o SWIFT é o principal, mas ele não é o único. Existem outros sistemas que atuam também pela própria Europa, os CIPS, inclusive, tem vários outros, né, que fazem parte do sistema CHIPS de
de envios de mensagens. Você precisa entender isso. Dinheiro é envio de mensagem. Então é literalmente como se a gente falasse uma briga entre o WhatsApp, entre o iMessage, entre o Android Message ou, sei lá, os outros tipos de Telegram, etc., para você tentar transmitir o máximo de mensagens e eles poderem se intercomunicar, certo? Então, uma alternativa proposta é a criação de um sistema de pagamentos utilizando moedas nacionais. Olha só. Aqui você mantém as moedas nacionais rodando, integrando bancos centrais de diferentes países para proteger as transações de influências externas. Então aqui você percebe claramente que seria um grande jogo entre os bancos centrais participantes desses países para eles terem, talvez, FX swaps, linhas de crédito específicas entre esses países, certo? Mas como exatamente? Com qual liquidez? Quem vai fazer? Isso ainda não está claro. É um dos objetivos da reunião. Outro ponto, a concentração de reservas soberanas em dólares americanos resulta em um desequilíbrio crescente, já que os interesses dos Estados Unidos nem sempre estão alinhados com os demais sistemas, os demais participantes do sistema financeiro global. Aqui matou a pau, concordo plenamente. Infelizmente, é assim que o sistema funciona. Por mais que você tenha um euro-dólar que não tenha um controle total dos Estados Unidos, os Estados Unidos conseguem usar isso como arma no sistema. É um sistema perverso, favorece os Estados Unidos quando ele quer, e você pode mascarar uma política doméstica americana como uma arma global, principalmente quando você sobe os juros, ok? Então, você até tem razão, certo? Só que aqui você está simplesmente descrevendo o problema, você ainda não implementou alguma coisa. O que eu quero deixar claro aqui é a diferença entre as suas intenções e, de fato, alguma coisa lançada, implementada, ou principalmente como isso sendo a certeza de que agora você vai destronar o sistema vigente do dólar. Aí você tem outro ponto. A proposta da Rússia para o BRICS inclui a criação de uma plataforma eletrônica de interação interdepositária, o BRICS Clear, para melhorar o fluxo de investimento entre os países do grupo. É como eu falei ali, né? É um clearing house, onde você tem essas transações entre países. Outro ponto, a dominância do dólar americano como moeda de reserva global coloca economias emergentes em uma posição vulnerável, especialmente em momentos de crise, quando há uma fuga de capital para os mercados desenvolvidos. Olha que interessante isso. O próprio documento da Rússia admite a existência da teoria do milkshake do dólar do Brent Johnson. Literalmente isso. Só que isso aqui é você mostrar simplesmente o problema. Você ainda não trouxe a solução. Só que eles estão certos. Esse documento mostra claramente que ele entende qual é o real problema. Aí vem o outro ponto. Para reduzir essa dependência, os países dos BRICS precisam desenvolver sua própria infraestrutura financeira e de pagamentos, promovendo o uso de moedas nacionais e reduzindo a volatilidade associada às moedas não reserva. Percebe? Continua correto, só que isso não significa que você tenha solução para esse ponto. Você está simplesmente descrevendo o problema. Outro ponto, a proposta de desdolarização não é simplesmente, isso é bem importante, a proposta de desdolarização não é simplesmente uma substituição do dólar por outra moeda. O documento está deixando isso claro, mas envolve a criação de um sistema financeiro mais ágil e diversificado, com apoio em commodities e moedas digitais. Agora, como que se dá isso? Quais são as moedas digitais? Qual é o sistema que vai ser usado? Quais são as commodities? Quem vai segurar as reservas? Quem vai confiar em quem tem as reservas? Isso ainda não está claro. Então, você vê claramente a intenção, o planejamento, a intenção, mas ela continua sendo uma intenção. Vamos ver se isso realmente vira alguma coisa mais concreta. A Rússia propõe explorar o uso de moedas digitais de bancos centrais, ou seja, CBDCs, não cripto. A gente sabe muito bem, né, um pouco das consequências das CBDCs e o perigo que elas têm também de controle, como uma ferramenta para facilitar pagamentos transfronteiriços entre os países dos BRICS. A governança do FMI e do SDR, né, que são os direitos especiais de saque que existem hoje, favorece economias desenvolvidas e não os países emergentes. Isso já foi dito pela Kathleen antes. Aí você fala que o documento também fala aqui que o BRICS busca criar uma estrutura de reservas mais independente e diversificada, fugindo do dólar, utilizando uma combinação de moedas, commodities e ativos alternativos para minimizar a influência externa. Percebe como ainda a descrição ainda continua sendo bastante genérica? Isso é literalmente do documento da Rússia, você mesmo pode comprovar.
O fracasso em ajustar o atual sistema financeiro global levará a um desempenho econômico inferior para os países em desenvolvimento, com crescimento do PIB mais lento e maior desigualdade social. Aqui continua descrevendo o problema. Então, você vê claramente, aqui você tem uma que está muito mais focada na intenção, né? Não quero bater muito no mesmo tema, mas eu literalmente estou lendo aqui do documento. Então a Rússia, ela propõe aqui uma criação de uma nova estrutura de segurança financeira global, que não dependa exclusivamente do FMI. O objetivo é evitar a concentração de recursos financeiros em poucos mercados, como Londres e Nova York, que são os maiores centros financeiros do mundo hoje, né, junto com Tóquio, impedindo o desenvolvimento adequado de mercados capitais nos países dos BRICS. Então, obviamente, isso é descrevendo o problema, e a Rússia destaca a necessidade de uma abordagem mais integrada e regional para investimentos entre países emergentes, com foco em criar mecanismos financeiros que estimulem o desenvolvimento econômico sustentável e a inclusão financeira do BRICS. Percebe? Então, literalmente, são intenções. Vamos ver agora, será que vai ter a tal surpresa de um anúncio de alguma coisa? Eu ficaria bastante surpreso caso isso aconteça, porque estaria, inclusive, tendo uma contradição em relação ao próprio documento que a Rússia soltou. Então vai ser muito interessante ver. Talvez o que eu vejo que vai acontecer mais é uma criação mais de fotos, né, de narrativas, etc. Agora, pode ser que eu esteja errado? Claro, pode ser. Isso aqui eu não estou aqui para dizer o que vai acontecer, mas descrever os fatos. E realmente, se a gente tiver algum plano específico ou um anúncio de surpresa de uma nova moeda, talvez vamos analisar aí o que vai acontecer a partir de agora, se isso vai poder criar algum tipo de impacto mais significativo ou não. Agora, uma coisa que chama bastante atenção é que você tem países cruciais para o BRICS que não enviaram os seus ministros mais importantes das finanças. Então, a China, ela enviou o vice-ministro das finanças, ela vai enviar para esse evento, né? E o vice-governador do Banco Central. A Índia, ela também está enviando o secretário do Ministério das Finanças, né? Não está enviando o ministro das Finanças. E a própria África do Sul também vai enviar, né? Tá enviando agora representantes de nível mais júnior. Então, quando você vê ali, eu também coloquei aqui em anexo nesse podcast o artigo da Reuters mostrando também as ausências desse evento. Então fica assim, peraí, se é uma coisa importante, nós vamos lançar um novo sistema monetário, por que você não leva os presidentes dos países? Né? Por que eles não estão ali batendo fotos? Então vai ser interessante ver qual vai ser a importância de fato gerada e os resultados das atas das reuniões contrastando com as intenções desse documento. Então ficou um capítulo bastante longo, mas ele é importante, porque é um dos temas que mais gera contradição, né, e também controvérsia, e as pessoas aqui que me seguem acham que eu estou defendendo os Estados Unidos, que estou torcendo para que isso não dê certo. De forma alguma. Vai ser interessante ver como o sistema globalizado ou desglobalizado monetário mundial vai funcionar a partir de agora e quais são as consequências daqui para frente. Então, vamos ver a cena dos próximos capítulos e a reunião vai ser agora, semana que vem.